Olá, meus amores. Hoje eu vou responder as páginas 6 e 7 do livro A Conquista, Projetos Integradores do Quinto Ano. Mas antes, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos, tá? Temos aí, ponto de partida, avaliação inicial. Você já parou para pensar como a produção de alimentos e alimentação são importantes para as pessoas e para o país? Não só em aspectos econômicos, mas também sociais e culturais. Quer ver? O café, bebida preferida de muitas pessoas, é costumeiramente consumido logo pela manhã, fazendo parte da primeira refeição do dia. Além disso, o café influenciou a implantação e o desenvolvimento de um meio de transporte no Brasil. Esse meio de transporte é aqui, ó, ferroviário, né? Um biscoito doce, quentinho, saindo do forno. O que o biscoito doce tem em comum com a cana-de-açúcar? E a cana-de-açúcar é importante para a economia brasileira? Olha. A alimentação é um direito de todos os brasileiros, mas a fome ainda se faz presente em várias partes do mundo, inclusive no Brasil. É preciso discutir e conhecer o que é segurança alimentar. O surgimento de determinadas doenças pode estar relacionadas com a má alimentação. Por isso, é muito importante refletir sobre aquilo que comemos. Então, a alimentação, e a produção de alimentos, eles melhoram e são importantes para o país, não só pelos aspectos econômicos do valor de dinheiro, mas também sobre os sociais e culturais. Primeiro, as palavras destacadas no texto se referem a diferentes assuntos relacionados à alimentação. Letrinha A. Qual desses assuntos desperta mais curiosidade em você? Explique. As palavras destacadas são primeira refeição do dia, que é o café da manhã, meio de transporte, biscoito doce, cana-de-açúcar, fome, segurança alimentar, surgimento de determinadas doenças. Qual desses assuntos desperta mais curiosidade em você? Explique. Isso é resposta pessoal, tá? Letrinha B. Escolha um desses assuntos e compartilhe com a turma o que você sabe sobre ele. O que é que você sabe sobre o biscoito doce, a cana-de-açúcar, a primeira refeição do dia, o meio de transporte, a fome, a segurança alimentar e o surgimento de determinadas doenças? Você sabe o que sobre algum desses assuntos? Aí você vai compartilhar o seu conhecimento com a turma. Isso também é uma resposta pessoal. Segundo, quais destas atitudes têm relação com a boa alimentação? Higienizar adequadamente os alimentos antes do consumo e durante o preparo? Sim, os alimentos têm que estar limpos, higienizados. Respeitar os hábitos regionais? Sim, também. Porque às vezes o local é bastante frio, aí você vai e come uma comida bem gelada, aí vai acabar prejudicando a sua saúde, resfriado, Também, às vezes, o local é muito quente, aí você vai comer também uma comida quente, tipo uma sopa, alguma coisa, aí também vai prejudicar o seu organismo, o seu intestino. Então, é importante a gente ter hábitos de acordo com a nossa região. Dar preferência a alimentos doces? Não. Consumir alimentos cultivados localmente? Sim, que são os mais saudáveis. Comer só o alimento preferido em todas as refeições? Não, a gente não deve comer só o alimento preferido. A gente deve comer aquilo que faz bem para a nossa saúde, Ler o rótulo dos produtos antes de comprá-los? Sim, para ver se está na validade, para ver que substâncias compõem aquele produto, que alimentos contém ali. Então, é bastante importante. Então, você marcar o X nesses dois primeiros, nesse quarto e no último, tá? Considerando o que você assinalou, o que é uma boa alimentação para você? Então, você vai explicar o que é uma boa alimentação, tá? Comer alimentos saudáveis, comer só coisa doces? Não, A gente tem que, na nossa alimentação, tem que ter um equilíbrio. A gente vai comer aquilo que é necessário para o nosso organismo
E as coisas que não é tão necessária, a gente come superficialmente, uma vez perdida, em pouca quantidade, né? E deve também manter a higiene dos alimentos. Uma alimentação saudável, primeiramente, os alimentos que a gente vai consumir devem estar higienizados, tá? Devem estar livres de qualquer bactéria. Mas isso é uma resposta pessoal, tá? Esse aqui é a resposta pessoal. Terceiro, na sua opinião, há algum alimento que deve ser consumido com moderação, ou seja, de forma adequada, na quantidade adequada, qual e por quê? Isso é uma resposta pessoal, tá? É bom você saber que para ter uma alimentação saudável e equilibrada, a gente deve evitar o consumo de certos alimentos, né? Como os industrializados, os alimentos que contêm muito sal, ou contêm muito açúcar ou gordura, tá? Esses alimentos devem ser evitados. Não usar ele em excesso. Porque se a gente consome bastante alimento que contém muito sal, com muito açúcar, a gente acaba tendo problemas, como problemas de hipertensão e diabetes, tá? E hipertensão é para quem consome alimentos que contêm muito sal, então a pressão fica alta. Isso é muito prejudicial para a saúde. E diabetes é que consome alimento que tenha muito açúcar, então ela fica com muito açúcar no sangue, que também é prejudicial para a saúde, tá certo? Quarto, pesquisa o significado de café no dicionário. Café, substantivo masculino. Primeiro significado, o fruto do cafeeiro. Segundo, infusão desse fruto descascado, torrado e moído. Terceiro, a porção de café. 2, servida em xícara, etc. 4, estabelecimento onde se toma café e outras bebidas. Quinto, os alimentos devem ser transportados dos locais em que são produzidos até os mercados consumidores ou até as indústrias. Assinale os meios de transporte que podem fazer o transporte de alimentos: o caminhão, o trem e o navio. Todos esses meios de transporte fazem o transporte de alimentos. Geralmente utiliza o caminhão e o trem para transportar os alimentos de mesma localidade, de cidades vizinhas, de estados, de um estado para o outro, e navio quando eles são transportados para outro país. Então, aqui dentro do mesmo país, caminhão e trem, e navio para fora do país. Pode-se utilizar também o caminhão de um país para o outro, mas só se fizer fronteira, tá? Antigamente, esse transporte dos alimentos eram feito pelos animais, tá? Basicamente pelos animais. Mas depois, com a tecnologia, foi inventando o trem, o caminhão, o navio, né? E assim por diante.